Saúdo os irmãos com o santo ósculos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje, graças a Deus, nesta manhã, vamos trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, né? Que Deus nos dê muita sabedoria para falar a respeito das duas testemunhas que está escrita no livro de Apocalipse, né? Em nome de Jesus. E também, graças a Deus, gostaria de mencionar para os irmãos, começando pelos livros de Salmo 79, versículo 1, que lá diz para nós, graças a Deus, que o templo do Senhor e o santuário de Deus seria contaminado. E estamos vivendo já nessa época que praticamente todos os santuários religiosos estão contaminados. E por estar contaminado, irmãos a Deus, alguém vai ter que realmente, graças a Deus, vir para trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, pregando a palavra de Deus, mostrando o verdadeiro caminho para que o santuário seja abençoado pelo Senhor e volta a ser o santuário de Deus, né, como está escrito na palavra de Deus. E nada melhor para fazer isso, a não ser as duas testemunhas. E do qual, irmãos a Deus, nós olhamos para Apocalipse capítulo 11, versículo 1, nós encontramos lá, graças a Deus, um povo que realmente, graças a Deus, está adorando ao nosso Pai Todo-Poderoso no templo. Mas para confirmação desta palavra, desse trecho da palavra de Deus, nós vamos observar o que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, que diz que bem-aventurados os santos que subirão na primeira arrebatação, né? Então, os santos, irmãos a Deus, verdadeiramente, glória a Jesus, tem todo o direito de estar, irmãos a Deus, pregando a palavra de Deus, e não só também, glória a Jesus, o santo tem todo o direito de estar dentro do templo, adorando o Senhor, né? Como se diz na palavra de Deus, que é onde tinha sido contaminado, ele estará adorando. E as duas testemunhas, graças a Deus, chega bem na época que está escrito no Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, que eles pisarão na Terra Santa por 42 meses, né? Então, veja bem, irmãos a Deus, que nessa época vai ter vários gentios e também vários santos lá juntamente com eles. E ele, para mencionar a palavra de Deus, esclarecer o fracasso do Evangelho, porque se eles vão pregar, se eles vão criar uma guerra entre eles e o falso Messias, então quer dizer, se isso vai surgir, porque verdadeiramente para cumprir o que está escrito na Bíblia Sagrada, que eles serão atormentados, são mortos, eles fazem milagres, prodígios, maravilhas, tanto quiser fazer, como nós já vimos escrito, mas o importante, se isso vai acontecer, irmãos a Deus, é porque eles verdadeiramente vai atormentar o povo falando da palavra de Deus. E quando eles falam da palavra de Deus, eles vão falar da palavra de Deus para quê? Para consertar o que está errado. Porque senão, irmãos a Deus, como Jesus disse, se eu demorar, não vou achar fé na terra. Então o povo santo precisa de um apoio espiritual. E esse apoio espiritual nada melhor do que dos dois, né? E também, graças a Deus, os gentios precisam, glória a Jesus, de ser mais bem esclarecido, porque tem muitos que nem ainda não estavam aceitando Jesus, estavam em cima do muro. Então, quer dizer, e nisso, irmão,
acontece deles pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, irmão, graças a Deus, ser, glória a Jesus, um martírio para muitos. Mas para os santos vai ser renovo, vai ser um renovo na vida deles. E esse renovo, irmão, graças a Deus, nesse período dos 42 meses, Jesus chega. Chegando Jesus Cristo Nazareno, os santos sobem. Mas nem todos vão subir. Por exemplo, assim, dos gentios, dos judeus que estão lá, não vão subir. Aí é para demonstração que realmente Jesus estava certo e que realmente a Bíblia Sagrada, o que está escrito nela é o que nós devemos acompanhar. Então, realmente, é tudo para isso. Aí eles voltam, graças a Deus, a falar, glória a Jesus, com os gentios. Mas os santos já subiram. E nesse período ainda não completou 42 meses, e os santos já subiram, eles começam a falar com os gentios. E nessa hora o anticristo se transforma no leão de bravo que é, graças a Deus, porque perdeu, né? Uma parte já da guerra dele já perdeu. Porque ele guerreou contra os santos, colocou o sinal da besta, os santos viveram pela fé, como Jesus disse, os santos viverá pela fé. Então, ele colocou o sinal da besta, mas ele perdeu nesse período aí, ele perde porque os santos sobrevivem, graças a Deus, e vivem pela fé, até Jesus voltar. Jesus volta, pega seu povo, vai embora os santos, mas os gentios e um pouco dos judeus e outras pessoas mais vão ficar. Ficando, eles continuam a pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Para quê? Para que muitos ainda possam salvar. Aqueles que verdadeiramente pegaram, irmãos, a Deus e conscientizar que tem que ser obediente à palavra de Deus. Aí o anticristo chega com a bomba total, destruição total, um martírio total. Aí o que acontece? Aquele que falecer, como faleceu Estevão, Jesus Cristo, Zacarias, João Batista e outros mais, então tudo através de derramamento de sangue, aí o que vai acontecer? Todos eles serão salvos. Então eu digo para os irmãos, esse vídeo, irmão, graças a Deus, é algo muito importante nós observar com Jesus na Santa Escritura. Eu ainda vou observar mais ainda, graças a Deus, para notar claramente o que dizem as duas testemunhas. E as duas testemunhas, irmãos, não é pessoas, por exemplo, igual Moisés, Enoque, igual, por exemplo, João Batista, ou seja, Elias. Não são essas pessoas. As duas testemunhas podem ser escolhidas por Jesus Cristo Nazareno, ou pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Elas podem ser escolhidas por judeus, ou pelos gentios, enfim, a quem Jesus quiser. Por quê? Os outros demais, e graças a Deus que tantos são missionários que vai voltar de novo, esses não vão voltar. Por que não vão voltar? Nem Elias, nem Enoque, nem Moisés não vai voltar. Não vai voltar, não graças a Deus, e nem outro mais que já foi levado por Deus. Se Deus escolheu eles para si, por que Deus vai voltar eles aqui? Não tem sentido. Então, da mesma forma, graças a Deus, que Jesus foi levado, e nós também seremos levados para a presença de Deus. Glória a Jesus, vivo, também, graças a Deus, eles foram. E nós vamos subir com nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, vivo, sem passar pela morte. E nós vamos voltar? Vamos, mas quando a noiva está virada, descer do céu. Do contrário, nada disso voltará. Amém? Então o que acontece? Foi escolhido pelo Senhor para permanecer com Ele, e não, glória a Jesus, para voltar aqui novamente. Pois, irmãos, graças a Deus, e este é um vídeo que eu deixo para os irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que todos tirem proveito. E falando, claro, glória a Jesus,
a maioria do povo vai ficar, irmão, graças a Deus, porque não teve coragem de obedecer à santa doutrina de Deus. Portanto, vocês observam que as igrejas hoje, glória a Jesus, os ministros das igrejas, por exemplo, deixou a doutrina defasar e abriu as portas, e que do qual esqueceu. Vou dar só um exemplo. Vocês observam, graças a Deus, para glória a Jesus, começando, irmão, graças a Deus, lá de Deuteronômio, capítulo 22, 5, 1 Coríntios 6, 10, 1 Coríntios 14, 34, e também Apocalipse 22, 15, e também 2 São João, versículo 10 e 11. Isso eu estou dando só um exemplo, mas tem muita mais coisas, como Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, quando nós pensamos em nós e no nosso próximo, irmão, graças a Deus nós vamos, se nós for obedecer esse mandamento de Jesus a risco, nós vai ser aquele cordeiro, um cordeirinho, bem mansinho. Então, isso chama, graças a Deus, Jesus, isso vai se chamar os filhos, graças a Deus, da obediência. É o que as duas testemunhas vão apresentar. Vocês deixar de ser obediente ao nosso Deus. Por isso ficar. Então, glória a Jesus, este é um vídeo que eu passo para a Irmandade mais uma vez, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. E esperamos no Senhor. Amém?